E no programa anterior, a nossa rota foi por Braga. Conhecemos mais sobre os seus pontos a visitar e histórias. E não paramos por aí. Continuamos a nossa aventura pelo norte de Portugal. No programa de hoje vamos conhecer a cidade de Guimarães, no norte de Portugal. Essa cidade é o berço de Portugal, foi aqui onde esse país incrível nasceu. Com certeza, o programa de hoje está recheado de história e conhecimento, por isso continue conosco. Nós vamos começar a nossa rota andando pela cidade de Guimarães. O centro histórico está repleto de monumentos que contam a história do início de Portugal. Logo de seguida, passamos pelo Castelo de Guimarães. Ao que tudo indica, a principal batalha que deu origem a Portugal não terá acontecido no famoso Campo de São Mamede junto ao Castelo de Guimarães. Na altura, o infante Afonso Henriques tinha ideias diferentes de sua mãe, Dona Teresa de Leão, que estaria prestes a enfrentar uma pequena revolução do seu povo e filho pelas estreitas ligações que esta tinha com os galegos. A batalha terá acontecido próximo de São Torquato, no conhecido Campo da Ataca. O castelo foi objeto de inúmeras alterações, tendo a sua configuração atual pouco a ver com a sua forma original. De fato, com o Conde Dom Henrique, são realizadas algumas reformas, e segundo Mário Barroca, existem vestígios que se supõem da época desde o Conde. E esta é a famosa estátua do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Pumba! E surgimos aqui em Guimarães, meu povo. Estamos na cidade onde tem muita história, não é mesmo, Cláudia? Sim. E agora nós estamos aqui em frente ao castelo. Na verdade estamos junto à Colina Sagrada, ou ao Monte Latito. Atrás está o Castelo de Guimarães e à frente do Castelo de Guimarães nós temos uma capela. Uau! Na verdade também ela é conhecida por igreja. É muito bonito aqui, né? Essa região aqui. Lindíssimo. A igreja é de São Miguel do Castelo e, segundo a tradição, foi lá que foi batizado o primeiro rei de Portugal. Segundo a tradição. Segundo a tradição, porque há aqui um problema. Na verdade, defende-se que esta igreja é apenas do século XIII. Por isso, como ele viveu no século XII, será impossível ele ter sido batizado no interior da igreja de São Miguel do Castelo. Mas lá dentro tem uma pia e tem também uma pedra que diz que realmente Afonso Henriques foi lá batizado. Provavelmente na pia, mas não na igreja. Pode ser. É mais provável. Afonso Henriques está aqui representado bem atrás. Bem atrás. Gente, tem uma peculiaridade. Eu não sei se vocês se lembram, quando nós fomos no Castelo de São Jorge e mostramos a réplica que está lá.
E falamos que se vocês quisessem ver a original, teriam que fazer uma viagem até Guimarães. E não é preciso, porque aqui estamos nós para mostrar para vocês aqui original. Logo atrás de nós, Afonso Henriques. De Soares dos Reis. E, na verdade, esta escultura é das mais famosas em Portugal. É normalmente uma fotografia desta escultura que sai nos livros de história de Portugal. Uau. Representando o nosso primeiro rei de Portugal. E agora nós vamos continuar a nossa rota aqui a pé, por Guimarães. Vamos fazer alguns pontos que certamente você não pode perder. Já visitamos Braga, fizemos assim alguns pontos principais de Braga. Claro que se você estiver hospedado por lá, vai ter muito mais o que ver, o que conhecer. E aqui em Guimarães também vai ser a mesma coisa. Vamos mostrar os pontos principais e você vai acompanhar conosco. Por isso, bora, Cláudia? Vamos? Vamos! Em 1122, com 14 anos, Afonso Henriques, que recebera boa educação, é armado cavaleiro na Catedral de Zamora. Nessa época, a rejeição da ingerência galega se espalhava por grande parte dos senhores portucalenses. Os revoltosos ganharam para sua causa o infante Afonso Henriques, que em 1107, por ter defendido a cidade de Guimarães do cerco que lhe foi posto por Afonso VII de Leão e Castela, exigiu que os portucalenses o reconhecessem como soberano. Cláudia, decidimos fazer uma paragem porque tem algo aqui muito interessante, né? Eu já coloquei meu casaco, gente, porque assim, o tempo aqui tá inconstante. Você tá no sol, tá muito calor, você tá na sombra, tá muito frio. É verdade. A Cláudia que se esqueceu do casaco. Verdade, estou sofrendo um pouquinho mais. E agora, o que é isso? Bem, nós estamos aqui junto ao antigo sistema de alarme. Alarme? Calma aí, como assim? Nós antigamente não tínhamos telemóveis. Ah, pois é. Por isso, em situação de emergência, havia um sistema de alarme. Não apenas aqui na cidade de Guimarães, também existe na cidade do Porto, por exemplo. E nós temos aqui, na verdade, vários locais da cidade de Guimarães assinalados. Assim temos, por exemplo, Carmo, que é a zona onde nós estamos agora, que Puxos é a zona onde estávamos antes, e à frente de cada um destes locais nós temos um algarismo. Sim. Por isso, o que sucedia é que, eventualmente, se acontecesse aqui alguma situação de emergência, alguém podia correr para este local e tocava 5 vezes Carmo. O sino. Tinha uma corda e nós então puxávamos, tocava 5 vezes. As pessoas na cidade escutavam e sabiam que algo acontecia aqui na zona do Carmo. Corriam para cá para ajudar. Uau! Claro, não tinha aqui os nossos telemóveis para chamar, para mandarmos mensagens ou um áudio. Ou ligar para os bombeiros. Pois é. Também, caso a situação, entretanto, ficasse resolvida, também havia um sinal para parar. Por isso, quando a situação estivesse solucionada, tocávamos então 3 vezes. 3 vezes parava. E assim a população já sabia que não tinha que se deslocar para a zona do Carmo. Tá vendo? Se vocês se perguntaram como eram antigamente sem telemóveis, um exemplo. Aqui um alarme, aqui em Guimarães. Exatamente. Nós agora vamos em direção à zona da Oliveira, por isso vamos por aqui e à nossa direita nós temos já aqui um jardim onde está a representação de um arqueólogo daqui da cidade, que é o Martins Sarmento. Martins Sarmento descobriu aqui nas imediações um assentamento da Idade do Ferro, sendo que tem a designação de Citânia de Briteiros. Este arqueólogo viveu na casa que está ali à direita e então daí eles terem decidido fazer homenagem neste local da cidade. E um jardim muito bonito e tranquilo. É verdade, é muito relaxante e é frequente na altura do verão nós termos aqui algumas pessoas a relaxar um pouquinho. Relaxar um pouquinho, talvez comprar um geladinho, desfrutar aqui. Beber um suco. Um suco. E nós vamos continuando, olha,
o solzinho já resolveu aparecer, daqui a pouco vocês podem me ver de novo sem casaco. Verdade. E vamos agora, dentro de instantes, entrar então numa das ruas mais antigas da cidade de Guimarães. Sério? Sério. E andando pelas ruas estreitas de Guimarães, aproveite para contemplar a arquitetura local. Então, já estamos na Rua de Santa Maria. A rua mais antiga. Sim, na verdade, há realmente documentos já do século XII que referem já à Rua de Santa Maria. Esta rua faria a ligação entre o antigo mosteiro, em devoção a Santa Maria de Guimarães, fundada então pela Condessa Mumadona Dias, que é considerada a fundadora da cidade de Guimarães, e o castelo, lá em cima, na Colina Sagrada. É que fazia a ligação. Fazia a ligação, por isso tomou o nome do mosteiro, Santa Maria, e os edifícios que nós temos aqui nesta rua, que está então em pleno património mundial, são já do século XVI, na sua maioria. Nossa, é uma viagem no tempo. Eu já fico aqui imaginando como que era antigamente. Sim, parece mesmo... Essa ligação, né? Parece mesmo que estamos aqui num museu a céu aberto. Sim, é incrível, é lindo a arquitetura. Parece que estamos a viajar no tempo e vamos até a época medieval. Sim, é verdade. E aqui nós ao longo da rua podemos ver várias lojinhas souvenirs com imãs, com lembranças, com coisas do gênero que realmente é lindo. É uma viagem no tempo. Olha, tudo bem antigo, olha dentro também. É realmente um dos locais mais aprazíveis aqui da cidade de Guimarães. Para além disso, nós temos ainda bastante gente a viver aqui, nesta zona do centro histórico. Olha. Sim. O que não é comum ver. Não é. Muitas vezes o centro histórico nas cidades estão realmente vazios, estão muitas vezes a serem alugados para turismo e tudo mais, mas aqui realmente nós ainda temos bastantes moradores. No programa de hoje, estamos por Guimarães, no norte de Portugal. Estamos conhecendo mais o berço de Portugal. E claro, juntamente com a nossa guia Cláudia. Mas não saia daí, vamos conhecer mais da sua história e mais pontos a visitar. Então, estamos agora quase a entrar na Praça de Santiago, que está aqui à nossa direita. Deixamos a Rua de Santa Maria. E agora estamos aqui, que é uma praça muito movimentada. Sim, na com verdade. Muitos restaurantes. É isso mesmo, tem muitos restaurantes, muitos cafés. E agora, por conta da pandemia, realmente tem muito mais esplanadas. Com certeza, todo mundo foi para a rua, como é óbvio. Né? Mas aqui podemos ver vários jovens, também final da tarde. Sim, então estão tomando aqui uma bebida, aproveitando um pouco a vida da cidade, o centro histórico. Temos aqui muitos edifícios que são do século XVI e, na verdade, a Praça de Santiago, que nós temos aqui, tinha antigamente aqui uma igreja que era precisamente em devoção a Santiago. Ok. Por isso, há muita gente que faz o caminho para Santiago de Compostela que passa precisamente aqui na cidade de Guimarães. Gente, mas as esplanadas estão top. Estão a bombar. Vamos realmente. beber uma bebida? Bora, um drinkzinho? Um drinkzinho, fim de tarde. Era ótimo! Mas, infelizmente, nosso tempo está
um pouco terminando, apertado. sim. Oh, meu pai. Ainda vamos ali ver o Largo da Oliveira. Estamos chegando então ao Largo da Oliveira. Gente, eu tô apaixonada nessa cidade. Essas casinhas lindas. Parece mesmo que estamos num museu, não é? Sim. E tem aqui uma casa deste lado que tem uma particularidade. Tem uma bandeira e aquela bandeira que nós temos ali, na verdade, foi a primeira bandeira de Portugal. Primeira bandeira de Portugal? Sim. E ela está ali ainda. E ela está aqui. Na verdade, ela foi colocada quando houveram aqui umas celebrações especiais. Na verdade, celebrava-se ali o nascimento de Afonso Henriques e a cidade estava cheia destas bandeiras. Esta bandeira foi utilizada por Afonso Henriques para identificar o seu exército, os seus homens, na Batalha de São Mamede contra a sua mãe. Uma vez Portugal independente do Reino de Leão, adotou-se esta bandeira. Por isso, branca com uma cruz azul no meio. A bandeira evoluiu e atualmente nós temos então uma bandeira até de cores diferentes. Pois é, verdade. E vermelho. Que não tem nada a ver com a primeira bandeira. Que não tem nada a ver com a primeira bandeira. Neste largo, o Largo da Oliveira, nós temos também uma igreja. Temos aqui uma igreja. Esta igreja que nós temos aqui, na verdade, é o início da cidade de Guimarães. Basicamente saiu daqui, então. Sim. Tudo saiu daqui. Esta igreja pertencia então ao mosteiro fundado pela Condessa Mamadona Dias. E atualmente esta igreja tem o nome de Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Sendo que, claro está, nós temos aqui uma oliveira. A oliveira que nós temos aqui deste lado não é original. Ah, ok. A outra foi cortada. É. Verdade. Havia aqui uma oliveira que foi colocada, entretanto, mais tarde, aqui com a existência deste padrão, que é o padrão do Salado, foi colocada também aqui esta cruz, que nada tem a ver, na verdade, com a história do padrão do Salado. O padrão do Salado ele foi feito, na verdade, para assinalar a vitória numa batalha, que é a Batalha do Salado em 1340. E mais tarde houve um habitante da cidade que comprou aquela cruz, colocaram-na aqui no meio do padrão do Salado, colocando a antiga oliveira que estava a morrer, ficou cheia de vida. Conta a lenda. Conta a lenda. E então começamos a designar o largo por Largo da Oliveira, a igreja como a igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Foi realmente como um milagre. A outra, infelizmente, foi cortada, antiga, no século XIX. Esta que nós temos aqui, comparando com a outra, que era bem antiga, é mais nova. neném. Sim, é Essa bem aqui é de recente. quando, você sabe? 1985, se não me Nossa, falha a e memória. é neném. E é neném, é neném. Vamos agora terminar a nossa visita ali numa avenida central da cidade. Ok, então. Vamos até lá? Vamos. Bem, estamos a chegar ao fim da nossa visita aqui na cidade de Guimarães e estamos a chegar aqui a um ponto bem central da cidade. Nós temos aqui ao fundo uma igreja que é em devoção a Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos. No entanto, ela é muito conhecida pela igreja de São Gualter e esta confusão surge porque a grande procissão
da cidade em devoção a São Walter começa precisamente aqui nesta igreja. Começou nesta igreja? Começa. E então, nós temos as grandes festas em agosto. Por isso é o grande momento daqui da cidade. O que atrai também muitos turistas. Sem dúvida. Gente, se com pandemia a cidade já está assim, essa loucura, imagina só sem pandemia, né? Sim, realmente tem sempre a cidade bem cheia nessa altura. Nós temos também aqui para este lado a muralha que circundava a cidade de Guimarães. E há aqui realmente um trecho da muralha que tem uma frase que é bem conhecida. Qual? Aqui nasceu Portugal, fazendo realmente uma referência ao facto de Guimarães ser o berço da nacionalidade portuguesa. Olha só, que incrível. Gente, eu estou amando Guimarães. Foi no século XIII que então a vila de Guimarães se viu rodeada de muralhas. Esta estrutura defensiva cercava quer o Burgo Alto, onde se situava o castelo, quer o Burgo Baixo, onde dominava a igreja da Colegiada de Santa Maria. Possuía 8 portas, 3 delas com a torre e mais 3 torreões e 2 torrilhões. Senhora da Consolação e Santos Passos, em Guimarães, é uma das principais igrejas da cidade e que fica bem aqui no centro histórico. As igrejas da cidade, que são muitas, também cumprem o mesmo papel, além de serem lugar de culto para os mais religiosos. Cada uma tem as suas características próprias e particulares. Como o nome dessa igreja é bem comprido, ela é mais conhecida como a Igreja da Consolação ou Igreja dos Santos Passos. Mas agora estamos a chegar ao fim, Liriane. Estamos a chegar ao fim, mas nós da Rota ainda vamos mostrar mais para vocês sobre Guimarães e alguns outros pontos que talvez seja importante você visitar. Infelizmente a Cláudia acaba ficando por aqui, mas quem sabe você não pode perder os próximos programas que vamos falar mais sobre Guimarães. Sim, foi um prazer. Muito obrigada Living Tours por aqui nos disponibilizar a Cláudia maravilhosa que esteve conosco. E eu não quero deixar a Cláudia embora, mas querer não é poder, né? Sim, mas devemos nos encontrar novamente. Com certeza, com certeza. Com certeza vamos fazer aqui mais rotas que eu espero, assim conseguimos visitar mais coisas, porque tem muito que visitar. Sem dúvida. Atenção, nós não mostramos tudo, mostramos somente o essencial. Sem dúvida. Há que voltar para visitar. Muito obrigada. Obrigada. E no próximo programa, você vai acompanhar a nossa aventura até Vila Moura, no Algarve, em Portugal. E que aventura, hein? E dessa vez eu vou fazer uma atividade muito procurada em Vila Moura, o parasailing. Com certeza está imperdível, por isso te esperamos na nossa próxima rota.